a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas, e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Que texto interessante, né? Os especialistas na área de psicologia afirmam que nós vivemos na chamada Era da Depressão. Muitos dizem, inclusive, que a depressão é o mal ou é a doença do século XXI. E olha que nós estamos no início do século XXI. Virou mais do que comum pessoas serem diagnosticadas com esse tipo de quadro clínico. E mais corriqueiro do que os diagnósticos de médicos ou de profissionais nessa área é ver as próprias pessoas se identificarem com depressão. Então, muitos médicos relatam que pacientes chegam até eles simplesmente procurando um diagnóstico para aquilo que eles já dizem que têm. Eu sou depressivo e eu preciso de tratamento nessa área. E o meu ponto aqui não é tratar sobre a depressão, até porque o texto não fala sobre isso, mas sobre um assunto que está intimamente ligado a esse quadro, que é o mal e o sofrimento que nós experimentamos nessa vida. E há muita confusão no nosso meio a respeito do sofrimento. Muitos dos quadros que chegam até os psicólogos, psiquiatras, se resumem a graus ou muito ou pouco intensos de algum tipo de sofrimento, algum tipo de mal que as pessoas estão passando na sua vida. E o fato é que com o aumento de profissionais nessa área, cada vez mais tem cursos abertos para essa área, nós vemos também tantas novas doenças, e eu coloco aqui entre aspas, porque muitas vezes não são comprovadas, são apenas possibilidades que as pessoas sugerem, mas cada vez mais novas doenças são catalogadas. E não só isso, o mercado farmacêutico aumenta com remédios para tratamento desse tipo de situação. E nós vivemos então numa sociedade em que não se sabe mais como sofrer. As pessoas simplesmente não têm mais noção de como se lida com a dor, de como se lida com os momentos difíceis da vida. E estamos chegando a um ponto em que as pessoas não conseguem mais lidar com isso sem que recorram a algum profissional da área da saúde, sem que sejam tratados por algum tipo de medicamento que talvez amenize a dor ou a confusão que eles têm na própria alma. Há um pastor, Darcy Zborowski, ele disse assim: na verdade, em nossa época, é proibido ficar triste. As pessoas não podem mais chorar ou sentir dor sem que isso seja catalogado como uma doença e seja tratado com um remédio. Então, estão nos privando de algo natural algo natural de sermos humanos. Seres humanos caídos choram, sofrem, ficam tristes. E essa tendência tem nos frustrado de algo que é inerente ao ser humano. Fechando aspas aqui do Darcy, isso então significa que, na verdade não significa que há casos extremos que talvez as pessoas precisem de ajuda médica. Há casos sim em que o corpo está clamando por algo que o médico pode fazer. Mas nós sabemos também que muitos casos apresentados poderiam ser resolvidos se as pessoas soubessem lidar com as emoções de maneira correta. É claro que a culpa disso não está somente na medicina ou na mídia, que oferece cada vez mais remédios e diz para nós que sofrer é errado. Você não vê uma propaganda dizendo é normal chorar, pode chorar. Você vê propaganda dizendo você tem que ficar feliz. E se você comprar esse produto, você vai ser feliz. A culpa não está só nesses meios. Muito disso é resultado de uma má perspectiva do sofrimento, de uma má compreensão de como Deus vê o sofrimento.
Porque falta em nós uma visão bíblica de como Deus lida com o mal desse mundo e como Deus espera que nós venhamos a reagir a esse mal. Então, Abacuque, ele é um livro que trata disso. Ele é o 8º livro dos profetas menores. E eles são chamados menores não porque eram baixinhos, mas porque escreveram pouco. Abacuque é o 8º desses profetas. E ele foi contemporâneo, talvez para te ajudar, de Jeremias e Naum. Ele viveu na época desses 2 profetas. Ele viveu numa época de muita crise nacional. O povo de Deus estava dividido em 2 partes. Nós tínhamos o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que era chamado de Israel, ele se desviou de Deus depois da ruptura com o reino do sul, e por causa dos seus pecados Deus trouxe castigo para eles. Eles foram dominados pelos inimigos. Mas aí o reino do sul, que era chamado de Judá, ele alternou entre alguns bons momentos e maus momentos. Havia momentos em que eles obedeciam a Deus, momentos que desobedeciam a Deus. E Judá ouviu os mesmos alertas que Israel, de Deus: se arrependa, não caia na idolatria, não fuja dos meus caminhos. E Judá viu o povo do norte sendo castigado por Deus, então Deus deixou claro para eles: se vocês não se arrependerem, vai acontecer o mesmo com vocês. Mas mesmo assim, o povo seguiu no mesmo caminho do povo de Israel. O último bom rei que Judá teve foi Josias. E Josias foi um homem que produziu algumas reformas espirituais na nação. Mas com a morte de Josias veio um outro rei, o rei Jeoaquim. E esse rei assumiu o trono e ele fez questão de desfazer tudo que Josias tinha feito. E ele piorou a situação da nação. Em 2 Reis 23, nós lemos que Jeoaquim fez o que era mal diante do Senhor. E a maldade desse homem era tanta que Jeremias profetizou nessa época. Deus deu para Jeremias vários rolos de profecias contra os pecados desse rei. Esse rei trancou Jeremias em uma prisão e queimou esses rolos de profecia contra ele. Tamanha era a impiedade desse rei. E Jeremias 22:17 resume muito bem o reinado desse rei, dizendo assim: mas não tem olhos nem coração, a não ser para a tua ganância, para derramar sangue inocente, para opressão e extorsão. Esse era o rei Jeoaquim. E é nesse cenário que Abacuque está inserido. Abacuque é um profeta, provavelmente que tem acesso ao palácio do rei. Ele tem um mau rei, um rei que não teme a Deus. Ele tem um rei que oprime o povo e que provoca no povo o desvio da palavra do Senhor. E o nosso texto é uma oração do profeta a Deus por causa dessa situação. E o trecho que nós vamos estudar, ele se divide naturalmente em 3 partes. 2 perguntas e uma constatação do profeta. Primeira parte, versículos 1 e 2, a primeira pergunta. Olha de novo o que versículos 1 e 2 nos dizem. A mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? O início desse livro aqui é muito curioso. E por que ele é curioso? Porque ele é um começo diferente de todos os outros livros dos outros profetas. A princípio ele segue um padrão que para a gente é igual. Ele diz a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Mas acontece que essa palavrinha traduzida na Almeida 21 para mensagem, ela tem um peso de sentença, talvez na sua versão esteja assim, ou julgamento. Em outras palavras, esse livro aqui se constitui em um fardo, em um peso, que Deus colocou sobre os ombros de Abacuque e disse: agora você tem que carregar isso. E você vai ter que comunicar isso para as pessoas, essa sentença. E o mais interessante é que essa mensagem, então, não é algo agradável de se ouvir. Não é nem agradável também de se pregar. É como se fosse hoje um sermão que não é politicamente correto. Não é o que as pessoas querem ouvir nesse momento, Abacuque. E o mais interessante ainda é que, na sequência, nós não iremos ler a mensagem que Deus deu a Abacuque. Porque, pelo contrário, nos versículos 2 até 4, nós vamos ver as palavras que Abacuque fez até Deus, direcionou a Deus. E nesse sentido, Abacuque é diferente de todos os outros profetas. Todos os outros profetas funcionam assim: Deus dá uma mensagem para eles, eles dizem para o povo. Abacuque é diferente. Abacuque pega a mensagem do povo e leva até Deus. Abacuque questiona Deus. Abacuque quer falar: Deus, o que está acontecendo? Onde o Senhor está? E que palavras Abacuque traz para o Senhor? Versículo 2, nós lemos que são palavras de queixa.
E aqui ele faz duas perguntas que na verdade se complementam, se unem para fazer uma pergunta para Deus. A pergunta que ele quer fazer no versículo 2 é: qual é a razão, Deus, do seu silêncio? Por que o Senhor está calado? Porque o Senhor não faz nada. Onde está a tua voz? Perceba, primeiro ele pergunta: até quando eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? A ideia aqui é de que Abacuque estava gritando desesperadamente por socorro, como se tivesse alguém perseguindo ele, e a impressão dele era de que Deus simplesmente tinha tapado os ouvidos. Deus não estava dando atenção para as orações dele. E a segunda pergunta é: até quando eu vou gritar ao Senhor que há violência no nosso meio e o Senhor não vai fazer nada para nos salvar? Abacuque queria saber se ele ia continuar chorando de agonia, em busca da ajuda de Deus diante da maldade e da injustiça, e mesmo assim Deus continuaria sem fazer nada para livrar o povo. E fica claro então, com essas palavras, que Abacuque estava sentindo na pele as consequências do mau reinado de Joaquim lá em Judá. O profeta, ele não aguentava mais ver tanta violência ao seu redor. Mas não era só esse o problema. Abacuque fez o que todo crente faz quando vê que tem algo errado no mundo. O que o crente faz quando vê que tem algo errado no mundo? Ele ora a Deus. Ele coloca isso diante de Deus e diz: Deus, olha a situação aqui, faça algo. E Abacuque orou, Abacuque clamou, Abacuque gritou, Abacuque chorou, Abacuque se descabelou por dias, por semanas, por meses, por anos. Mas durante todo esse tempo, Deus não disse uma só palavra de resposta a Abacuque. E o pior foi que Deus não mudou a situação do povo. Joaquim continuava sendo um mau rei, a nação continuava em direção à idolatria, os crentes continuavam sofrendo nas mãos dos ímpios, e para Abacuque, depois de tanto tempo sofrendo, tanto tempo clamando, parecia que Deus não estava fazendo nada para corrigir as condições do mundo. E a compreensão que ele tinha de Deus, como alguém que é justo, como alguém que é bom, não fazia sentido com o que ele estava experimentando, com o mundo mal que ele vivia. E o maior problema de Abacuque não era tanto a dor e a injustiça que ele via no mundo, mas era o silêncio de Deus para as queixas dele. Porque para Abacuque parecia que Deus não tinha muito interesse naquela situação. E a princípio aqui nós já podemos perceber algo muito importante sobre as nossas orações de clamores a Deus. Até mesmo aquelas que nós fazemos quando estamos sofrendo de uma maneira muito intensa. Nem sempre Deus responde orações desesperadas. Nem sempre. Essa experiência é muito mais comum do que nós gostaríamos de admitir. A Bíblia está repleta de grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus que clamaram por socorro e essas pessoas precisavam de ajuda e simplesmente não foram atendidas. Simplesmente não foram atendidas no momento da dor. E isso aconteceu com o próprio profeta Abacuque. E se aconteceu com tantas pessoas importantes para Deus, vai acontecer com a gente. Nós precisamos saber que haverão clamores, muitos deles, que nós vamos lançar até Deus, mas que parece que não vão passar do teto. Parece que não serão respondidos por Deus, pelo menos não na hora que nós quisermos, ou na hora que nós precisamos que sejam respondidos. Mas uma segunda coisa que nós podemos aprender com essas palavras de Abacuque, é que apesar do silêncio de Deus, ele sabia que somente Deus é quem poderia ouvir esse tipo de oração. E mais do que isso, mais importante, Abacuque sabia que só Deus poderia atender esse tipo de oração. A indignação do profeta aqui não é tanto pela impotência de Deus, ou pela inexistência de Deus. A indignação dele é pela inoperância de Deus. Não é que Deus não tenha poder para mudar aquela situação. Não é que Deus deixou de existir, ou na verdade nunca existiu, e ele acreditava num delírio. Abacuque sabia, o meu problema é outro. Eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus é bondoso, eu sei que Deus é capaz de me livrar, de livrar a nação. O meu questionamento é por que ele não agiu ainda. Essa era a dúvida de Abacuque. Isso lembra para a gente que mesmo que as coisas estejam dando errado nas nossas vidas,
não é porque Deus deixou de ser poderoso. Não é porque Deus deixou de ser amoroso ou deixou de ser preocupado conosco. Deus continua sendo o único que pode fazer algo a respeito da nossa situação difícil. Então, mesmo diante do silêncio, o nosso papel deve ser continuar clamando a Deus. Porque só Deus pode fazer algo. E Abacuque sabia disso, pelo menos. Porque abandonar a Deus ou cogitar que Deus não existe não vai resolver a questão, e muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas entregam os pontos, desistem, mas não muda. A situação continua a mesma. Então, se Deus existe, só Ele pode ter uma resposta plausível e uma resposta eficiente para o nosso sofrimento. Por isso devemos continuar clamando. E é isso que Abacuque está fazendo. A primeira pergunta foi essa: por que o silêncio? Segunda pergunta, versículo 3. Olha o que o texto diz. Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas, e o litígio é comum. Essa perguntinha do versículo 3 aqui, ela tem uma intenção um pouco diferente da primeira. Se na primeira pergunta, Abacuque queria saber o porquê do silêncio de Deus diante das suas queixas, aqui ele é mais pessoal. Ele coloca o coração dele, e a pergunta dele é: por que eu? Por que eu, Deus? Perceba, ele interroga Deus sobre a razão de Deus permitir que Abacuque visse a maldade e a opressão. E da maneira com que essas palavrinhas são escritas no começo do verso 3, trazem a ideia de que o profeta não só estava vendo aquilo, ele não só tinha de ver o povo dele sofrendo, como ele mesmo estava sofrendo na pele injustiças, corrupção, miséria e tantas outras coisas. A impressão que o texto passa aqui é de que Abacuque estava sendo alvo de experiências terríveis, coisas angustiantes, difíceis de lidar. A dor do povo também era a dor sentida por ele. A mesma ferida que estava afligindo o povo de Deus era a ferida que afligia a carne de Abacuque. E que dor era essa? No verso 3 ele ainda explica. Ele diz: a destruição e a violência sempre estão diante de mim. A ideia aqui é de que essas coisas, elas corriam em direção de Abacuque. É como se fossem um vilão que corre atrás dele em um corredor e ele não vê saída. Deus, para onde eu vou, essas coisas me seguem, me perseguem. Ele sempre se via cercado de miséria, de impiedade. Ele está dizendo: eu também sofro com o meu povo. E no final do verso 3, ele diz que não é só isso, como ele também via na nação contendas e litígios. E aqui ele usa um linguajar jurídico. A ideia é de que o mal na sociedade de Judá era tanto que isso já tinha tomado conta dos tribunais, todos eles. Então, as pessoas viviam a brigar umas com as outras. E elas não conseguiam resolver os seus conflitos a ponto de que era comum que elas levassem todas as questões, até as menores, para o tribunal. Então, nós vimos pais, filhos, cônjuges, irmãos, nenhum deles era capaz de resolver os seus conflitos, as suas brigas, e aí eles recorriam aos tribunais para isso. Só que quando chegavam nos tribunais, o que viam era injustiça. Em resumo, a nação toda vivia em pé de guerra. Ninguém entrava em acordo em Judá. E todas as pessoas eram hostis umas com as outras, elas só pensavam em si mesmas, e tudo acabava em brigas, em lutas, discussões. Nada diferente dos nossos dias, né? Parece que nós vivemos em Judá naquela época. E há um detalhe importante nesse versículo que a gente não pode ignorar. Perceba a quem é que o profeta atribui a responsabilidade de ele mesmo e todo o povo estar experimentando todo aquele sofrimento. A quem que ele coloca a culpa? Ele diz: por que me fazes ver isso? Ele atribui a Deus. A responsabilidade, Senhor, é tua, porque o Senhor me faz experimentar e perceber essas coisas. Significa que Abacuque, ele não está só indignado com o silêncio de Deus, mas ele está indignado também porque que o Senhor permite que ele e os outros crentes sofram. Tudo bem, a nação está horrível, ok, mas pelo menos nós não precisávamos estar sofrendo, mas o Senhor está permitindo que isso aconteça. O que nós podemos aprender com esse versículo? Talvez que o servo de Deus
ele deve olhar para o mal no mundo com os mesmos olhos que Abacuque está olhando, com indignação. Abacuque, ele olha para o que está acontecendo, ele não se conforma. E nós não deveríamos ter olhos cegos para o sofrimento ao nosso redor. E até mesmo, talvez, para o nosso sofrimento. Porque há muitos cristãos que talvez na ânsia de fugir de perguntas como essas de Abacuque, se anestesiam do sofrimento no mundo. E aí o que eles fazem? Eles fingem que na verdade o sofrimento não é uma realidade. Eles vivem para negar qualquer tipo de dor. Isso quando eles não afirmam que crente de verdade não fica doente, crente de verdade não sofre. Se você está sofrendo é porque você tem uma fé pequena. E essas pessoas, para elas tudo está sempre muito bem. Não tem espaço para desilusão, não tem espaço para o choro nas suas vidas. E elas parecem super-heróis na fé. Pessoas que se escondem atrás das suas capas de proteção espiritual, capas que protegem elas do mundo real, o mundo real fora da igreja. Mas esse texto vem de encontro com essa fantasia religiosa que é pregada muito nos nossos dias. Esse texto vem para mostrar o sofrimento é uma realidade. E o crente sofre. Nós participamos do sofrimento. Ignorar o sofrimento não é a solução para o sofrimento. Nós temos de admiti-lo, e Abacuque está admitindo. Mas há um outro problema que nós podemos cair nessa área também, que é fazer vistas grossas para o mal e até mesmo talvez participar do mal nesse mundo. Nós somos representantes de Deus nessa terra. Nós não deveríamos ver o mal ao nosso redor e nos sentir à vontade. O mal que nos cerca deveria, em certo sentido, nos fazer perder o sono. Muito menos nós deveremos ser agentes de maldade na vida das pessoas. Nós deveremos nos arrepender por tantas vezes que nós vemos injustiças e nós não agimos para impedi-las. Em que nós vemos uma situação em que poderíamos agir, intervir, mas não fazemos. Mas nós deveríamos nos arrepender muito mais se nós temos praticado a injustiça aos outros e nós temos sido esses agentes de mal na vida das pessoas. Talvez uma das razões de Deus permitir que nós vejamos o mal no mundo e até talvez soframos o mal na pele, seja justamente sermos nós a resposta contra esse mal. Abacuque poderia dizer o que fosse, mas pelo menos ele estava vendo essa cena. Ele era alguém indignado com o sofrimento e o mal que havia na sociedade. Quem sabe talvez Deus não permite que você sofra para que você comece a orar mais a Ele. Para que você ore mais em favor daqueles que também sofrem com você. Quem sabe talvez Deus não permite que você veja a injustiça no seu trabalho, ou na sua família, ou na sua comunidade, para que você seja aquele agente que vai oferecer talvez um pouco de igualdade, um pouco de justiça para as pessoas que estão sendo injustiçadas ali. Essa é a segunda pergunta de Abacuque. Por que eu? Mas aí nós terminamos o estudo no versículo 4, com a terceira parte, com a constatação do profeta. Olha o que o verso 4 nos apresenta. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Se tudo que nós vimos aqui já não causou espanto ainda no seu coração, o conteúdo desse versículo com certeza vai fazer esse papel. Abacuque começa o argumento do verso 4 dizendo por causa disso, ou por essa causa, talvez esteja na sua versão. Isso significa o quê? Que o que ele vai dizer a partir de agora é consequência do que ele acabou de dizer até agora. E o que Abacuque acabou de dizer até agora? Em resumo, que ele estava indignado por causa do mal ao seu redor, mas mais indignado ainda porque Deus estava em silêncio esse tempo todo sem fazer nada para impedir o mal. Foi isso que ele disse até agora. E sabe o que ele vai dizer agora? Ele vai dizer o seguinte: então Deus, deixa eu dizer uma coisinha para o Senhor. Por que o Senhor não me responde? E porque o Senhor não faz nada para impedir o mal em Judá? É isso que está acontecendo. Essa é a consequência do Senhor não fazer nada. Versículo 4. A lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Essa lei provavelmente aqui se refere à lei judicial e não à lei de Moisés.
A ideia aqui é de que a lei estava paralisada. Sabe quando você está num ambiente muito frio e você chega a ficar parado de frio, congelado? A ideia é essa, de que a lei, que é operante, é viva e está aqui para fazer justiça, ela está congelada. É como se ela não funcionasse mais. O que Abacuque está querendo dizer? Que nenhum tribunal em Judá executava justiça. Todos os processos corruptos que eram levados até um tribunal, aos juízes, esses homens corruptos, esses processos eram tidos por inocentados. Todos, não tinha um em que a justiça era feita. E isso acabava fazendo com que, o texto termina, verso 4, o ímpio cercasse o justo de tal modo que a justiça sempre era pervertida, sempre era distorcida. Em Judá era comum o inocente ser declarado culpado e o culpado ser declarado inocente. Esse aqui é um raio-x da sociedade de Judá na época de Abacuque. É um diagnóstico da profunda doença moral que o povo tinha contraído nos seus dias. Havia violência espalhada em todas as partes da nação, desde os palácios até as ruas, desde os tribunais até os mercados, desde os negócios até dentro das casas. Parece que eu estou descrevendo nossos dias. Nós olhamos para esse texto e o mais impressionante é que, segundo Abacuque, a responsabilidade pela sociedade chegar nesse ponto está em Deus. Abacuque diz: é porque o Senhor não faz nada que chegou a esse ponto. O Senhor, em certo sentido, é o culpado do mal que nós estamos sofrendo. Queridos, por isso que eu falei que se isso não espantou você ainda, esse era o versículo que ia espantar. Porque, se nós formos sinceros, tá? Não precisa falar não, mas eu estou vendo no seu olhar. Se nós formos sinceros, é natural que nós pensemos assim juntamente com o profeta. É claro que sim. Bom, se Deus é poderoso e Deus é bom, mas Ele não faz nada para acabar com o mal no mundo, então a culpa do mundo estar do jeito que está é de Deus. Porque Ele poderia impedir e Ele não impede. Essa não é uma oração bonita, né? É uma oração suja. É um pensamento sujo que o nosso coração tenta esconder, mas está aqui dentro, a gente pensa nisso. Abacuque pensava assim, e faz parte do ser humano pensar assim. Esse é um questionamento que muitos fazem, pelo menos aqueles que ousam ter coragem de fazer. É o tipo de dúvida, por exemplo, que leva muitos a desacreditarem no Deus que a Bíblia apresenta. Mas a pergunta mais importante que nós devemos fazer quando chegamos a esse questionamento é a seguinte: será mesmo que Deus não faz nada para acabar com o mal no mundo? Será mesmo? Na verdade, na maioria das vezes em que nós pensamos na justiça contra o mal, nós estamos pensando em algo imediato e algo terreno, feito agora, porque é a hora que está doendo, né? Mas na Escritura Deus mostra que o tempo dele é diferente do nosso tempo. E Deus garante que um dia toda a justiça será feita no dia do juízo final. Então, Deus já determinou a época na qual Ele vai acabar com o mal no mundo. Vai ser no último dia. Mas isso só não é suficiente para a gente. Isso também não significa que Deus não deixa de agir antes que esse dia aconteça, antes do dia do juízo final. Na verdade, houve um dia na história em que Deus puniu a injustiça, em que Deus puniu o mal que há no mundo de uma vez por todas. Acontece que quando nós pensamos no mal, e no mal que deve ser julgado, nós sempre estamos pensando lá fora. Nós estamos pensando no mal dos outros, no mal desse mundo. Nós estamos pensando nas pessoas que fazem o mal, que roubam, que matam, que nos fazem mal, que nos lesam, mas nós nunca pensamos em nós mesmos. Talvez você esteja fazendo esse exercício. É isso mesmo, tem que punir o mal. Eu não aguento ver o mal lá fora. Mas já parou para pensar no teu coração? Já parou para olhar para dentro de você mesmo? A Bíblia mostra para nós que não há um justo sequer. Não há um que entenda, não há um que busque a Deus, por mais religioso que seja.
A Bíblia diz que todos nós somos maus perante Deus. Todos nós merecemos o castigo, a justiça de Deus. E aí que então entra a justa ação de Deus contra o mal dos homens. O Filho de Deus veio a este mundo para assumir a nossa injustiça diante do Pai, para que o castigo que nós merecíamos fosse pago por Jesus Cristo. Então, se a cruz não tivesse acontecido, Deus não poderia nos perdoar. Você já parou para pensar nisso? Porque se Deus nos perdoasse sem castigar os nossos pecados, isso sim seria uma injustiça. Porque culpados merecem ser condenados. Mas a cruz aconteceu, então Deus pode nos perdoar, porque nós já não somos mais culpados diante dele. Então, se nós pararmos para pensar, se há alguém que poderia realizar essa oração de Abacuque de uma maneira justa, só seria uma pessoa em toda a história. Sabe quem seria? Jesus Cristo pendurado no madeiro. Jesus na cruz. Tenta ler esses versículos imaginando Jesus dizendo eles. Jesus sim era justo. Jesus sim estava cercado de injustos. Jesus sim era o ofendido e nós éramos os ofensores. Mas Deus não respondeu os clamores de Jesus, como fez com Abacuque. Abacuque estava prefigurando Jesus. Não vou responder, vou ficar em silêncio. Você vai sofrer. E Jesus enfrentou tudo isso para que os seus ofensores pudessem ser perdoados. Então, o que segurou Jesus naquela cruz foi o amor que ele tem por nós, apesar do mal que aquilo estava causando para ele. Então, quando nós questionarmos se Deus não vai fazer nada contra o mal ou contra a injustiça nesse mundo ou contra o nosso sofrimento, nós devemos olhar para o Filho dele cravado em uma cruz. Quando você olhar para o mal e se questionar, lembre-se da cruz. Na verdade, Deus já fez algo. Deus já sacrificou o seu Filho, que é justo, no lugar de injustos como eu e você, para que injustos como eu e você pudéssemos ser libertos da condenação do juízo final. E quanto àqueles que não reconhecem isso, continuam fazendo mal para mim e para você nesse mundo, Deus garante que um dia vai dar a paga para eles. Um dia haverá um acerto de contas. Eles vão pagar por todo o sofrimento que provocaram. Nós podemos confiar que esse dia chegará. Então, apesar desse texto não mostrar para nós claramente qual foi a mensagem de Deus ao profeta Abacuque, não tem nenhuma até. Até agora não vimos nada, só Abacuque reclamando com Deus, questionando a Deus. Nós podemos entender que a própria permissão de Deus em deixar que o profeta se queixasse a ele dessa maneira, revela para nós que Deus quer nos ensinar algo a respeito de quem ele é. Pelo simples fato de Deus ouvir uma oração como essa e ela estar na sua Bíblia. Deus quer ensinar algo com as palavras de Abacuque para nós. E com certeza há muito que nós podemos aprender sobre como o Senhor espera que nós lidemos com o sofrimento nesse mundo, quando o sofrimento vier. Eu quero terminar destacando 5 lições finais sobre esse texto, rápidas. A primeira lição é que nós não podemos ficar indiferentes ao mal da nossa época. Nós não podemos. Inclusive o mal dentro do próprio povo de Deus. Abacuque estava falando não de uma nação ímpia, ele estava falando de uma nação que era a nação de Deus, o povo de Deus. E ele estava vendo aquilo dentro do povo de Deus. Então, o pecado na nossa sociedade deveria nos provocar indignação, especialmente quando ele é praticado por crentes, por irmãos que dizem ser irmãos, mas vivem como os descrentes. Nós não deveríamos nos sentir à vontade em ver isso e passar a mão na cabeça das pessoas enquanto elas fazem isso. Nós devemos levantar bandeiras claras contra o mal nesse mundo, principalmente no nosso meio. Uma segunda lição é que o sofrimento deve nos levar até Deus. O sofrimento deve nos levar até Deus. Mesmo sofrendo, Abacuque sabia que o único recurso confiável de consolo ou de resposta seria o Senhor. E quando a dor aperta, é isso que Deus espera que nós façamos. Que nós gritemos a Ele por ajuda. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, ele certa vez disse o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. O sofrimento é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Deus sabe que talvez nós só iremos dar atenção a Ele quando doer, quando sofremos.
E talvez é por isso que nós continuamos a sofrer, para dar ouvidos a Deus. Uma terceira lição é que nós devemos levar os problemas dos nossos irmãos a Deus em oração. Se você parar para prestar atenção, é isso que Abacuque está fazendo com o livro. Abacuque estava sofrendo, mas não estava sozinho, e o que ele faz? Na oração ele reivindica também os direitos, ou melhor, a dor do povo. Ele diz: Deus, o povo sangra. E nas nossas orações nós deveríamos também levar aqueles que sofrem junto conosco. Deus, eu estou sofrendo, mas olha, porque eu sofro, eu lembro que fulano também sofre. O meu irmão também sofre. Olhe por ele. Porque até quando ele vai sofrer? Uma quarta lição é que Deus está do lado da justiça, mesmo quando o mal parece triunfar. Abacuque nunca deixou de acreditar que Deus era justo. Ele só não entendia como é que as coisas estavam acontecendo. E no fundo, Abacuque recorria a Deus porque ele sabia que só Deus poderia resolver o mal que ele via naquela nação. E nisso nós podemos confiar. Deus não deixa de ser justo, apesar do mal nesse mundo. Um dia Deus vai fazer justiça definitiva. E uma quinta e última lição é que Deus ouve nossas orações mesmo quando demora para respondê-las, ou mesmo quando parece indiferente ao nosso sofrimento. Mesmo que Deus não responda, e mesmo que Deus não faça nada, Ele está ouvindo. Tanto é que semana que vem nós veremos com Samuel que Abacuque estava sendo ouvido por Deus. O próximo trecho, o restante do livro, é uma resposta a esse clamor. Deus responde a Abacuque. É por isso que nós não devemos parar de orar, mesmo que não paremos de sofrer. Porque Deus está ouvindo e um dia, com certeza, Ele irá intervir. Seja nessa vida, seja no último dia. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse texto que talvez levante mais dúvidas do que responda, mas nos mostra uma parte da vida cristã que não deve ser ignorada, que é orações sinceras, orações repletas de emoções e daquilo que nós sentimos no nosso coração. Ajuda-nos a não termos orações maquiadas, orações falsas, orações polidas, politicamente corretas. Nós temos de ter orações que expressem o que estamos sentindo no coração. Porque nós sabemos que não temos um carrasco no céu, nós temos um Pai que nos ouve, um Pai que está disposto a trabalhar o nosso coração, um Pai que sabe o que está aqui dentro. E nós clamamos, Deus, que mesmo que não tenhamos respostas ou alívio do sofrimento, possamos descansar de que o Senhor está no controle, de que o Senhor é soberano e de que o Senhor cuida de nós, mesmo que a gente não perceba. É a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém.